بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, e que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, continuamos a nossa leitura e a tradução deste livro escrito pelo nobre Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, livro intitulado Ahammiyatu Tawhid Al-Ibada, a importância do Tawhid na adoração. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: بدأ دعوته صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد وختمها بالتوحيد. عاش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بعثه الله رحمة للعالمين 23 سنة، بدأها بالدعوة إلى التوحيد. وقد مر قريبا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لقومه: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وختمها بالتحذير من الشرك ووسائله. Então, o autor, hafidhahullah ta'ala, deu como título a este novo subcapítulo: o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, iniciou a sua da'wa, o seu chamamento a Allah, com o Tawhid, e a encerrou com o Tawhid. Este é o título deste novo subcapítulo, que é que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, iniciou a sua da'wa com o Tawhid e encerrou a sua da'wa com o Tawhid. Depois o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, diz: o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, viveu 23 anos depois de ter sido enviado por Allah como misericórdia para a humanidade. Isto é, viveu 23 anos depois de ter recebido a profecia e a mensagem do Islão, pois recebeu a revelação à idade de 40 anos e faleceu à idade de 63 anos. E estes 23 anos os iniciou chamando ao Tawhid. Isto é, iniciou a sua mensagem com o Tawhid. Como vimos numa aula passada, na qual mencionamos um hadith que nos demonstra que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, no início da sua da'wa, logo que Allah Jalla wa Ala lhe deu ordem de proclamar a mensagem do Islão, dizia ao seu povo, isto é, ia ao encontro
do seu povo e lhes dizia: ó povo, digam La ilaha illallah, prosperarão. Ó povo, proclamem La ilaha illallah, prosperarão. E da mesma forma, concluiu e encerrou a sua da'wa, a sua mensagem, advertindo do oposto do Tawhid, que é o Shirk. E não só do Shirk, mas também dos meios que levam ao Shirk. Isto é, o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iniciou a sua da'wa chamando ao Tawhid. E no fim da sua vida, nos últimos dias da sua vida, adverteu a sua comunidade contra aquilo que é o oposto do Tawhid, que é o Shirk, o politeísmo. E não se contentou apenas de adverter contra o politeísmo, mas adverteu também contra todos os meios que levam ao politeísmo. Todos os meios que levam ao politeísmo, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam adverteu contra esses meios. وخاتمها بالتحذير من الشرك ووسائله فعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وهذا الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ب5 ليال يدل أوله على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وعلى الإشارة إلى أوليته بالخلافة من بعده، ويدل آخره على التحذير من الوقوع فيما ابتلي به من سبق هذه الأمة من اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. Então, o Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, nos diz depois que a Nabi sallallahu alaihi wasallam terminou a sua da'wa advertendo contra o oposto do Tawhid, o oposto do monoteísmo, que é o Shirk, o politeísmo, e mencionou a evidência disso, que é um hadith que foi narrado por Jundub ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, que disse este companheiro do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam disse: ouvi o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 5 noites antes de falecer dizer. Este companheiro, Jundub radiyallahu anhu,
nos diz que ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam 5 noites antes de falecer dizer o seguinte: eu me inocento perante Allah de que um de entre vós seja o meu Khalil, seja o meu amigo íntimo, pois Allah Ta'ala me tomou como Khalil, me tomou como amigo íntimo, da mesma forma que tomou Ibrahim como Khalil, como amigo íntimo. E se eu tivesse que tomar alguém da minha comunidade como Khalil, como amigo íntimo, teria sem dúvida tomado Abu Bakrin Khalila, teria tomado Abu Bakr como amigo íntimo. Vos aviso que as comunidades antes de vós costumavam tomar as sepulturas dos seus profetas e das suas pessoas piedosas como local de oração, como masjid. Vos aviso de não tomarem as sepulturas como mesquitas, pois eu vos proíbo tal coisa. Este hadith foi relatado por Muslim. O autor, Hafidhahullah Ta'ala, diz depois que este hadith, diz no comentário do hadith, e este hadith foi dito pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam 5 noites antes de falecer. Este hadith aponta no seu início para o mérito de Abu Bakr radiyallahu anhum. Abu Bakr, que é um companheiro, um sahabi do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam, e é mesmo o melhor de todos os companheiros. O melhor de todos os companheiros é Abu Bakr radiyallahu anhu. No início deste hadith, a Nabi sallallahu alaihi wa sallam aponta para o mérito de Abu Bakr e que Abu Bakr é prioritário na khilafa, é prioritário na sucessão do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam. Isto é, depois da sua morte, aquele que tem mais direito e que tem prioridade sobre a khilafa é Abu Bakr radiyallahu anhu. E aponta no seu final, isto é, este hadith, no seu final, aponta para o aviso e a advertência de não cairmos naquilo que caíram as comunidades que nos precederam, que nos antecederam, que é que tomaram as sepulturas dos seus profetas e piedosos homens como mesquitas, como masajid, como locais de oração. Repito o hadith. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam disse: eu me inocento perante Allah de que um de entre vós seja o meu amigo íntimo, pois Allah me tomou como amigo íntimo, da mesma forma que tomou Ibrahim como amigo íntimo. E se eu tivesse que tomar alguém da minha comunidade como amigo íntimo, teria sem dúvida tomado Abu Bakr como amigo íntimo. Vos aviso, esta é a segunda parte do hadith. Na primeira parte, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam nos fala de Abu Bakr e dos méritos de Abu Bakr. E na segunda parte diz: vos aviso que as comunidades antes de vós costumavam tomar as sepulturas dos seus profetas
e das suas pessoas piedosas como local de oração, como masjid, como mesquita. Vos aviso de não tomarem as sepulturas como mesquitas, pois eu vos proíbo tal coisa. Pois eu vos proíbo tal coisa. يقول المؤلف الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى: وقد اشتمل هذا الحديث على التحذير من ذلك من وجوه، منها بيان أن هذا الفعل حصل ممن سبق هذه الأمة، والمراد منه التحذير من وقوع هذه الأمة في ذلك، ومنها النهي بلا الناهية الموجه إلى هذه الأمة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ومنها تأكيد ذلك بالجملة الخبرية المؤكدة بأن في قوله إني أنهاكم عن ذلك، ومنها تصدير كلامه صلى الله عليه وآله وسلم بأداة التنبيه، وهي ألا، وهو يوضح اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد والنهي عن الوسائل المؤدية إلى الشرك، وهذا من كمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. E o autor continua dizendo: este hadith contém várias formas de advertência de tomar as sepulturas como mesquitas. Neste hadith encontramos várias formas de advertência contra o facto de tomar as sepulturas como mesquitas, como local de oração. A primeira forma de advertência neste hadith é que é uma coisa que ocorreu nas comunidades anteriores, como é o caso dos judeus e dos cristãos, e o que é procurado, como nos diz o Sheikh, o que é procurado por esta advertência é que não caiamos no que caíram as comunidades anteriores. Pois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse neste hadith: vos aviso que as comunidades antes de vós costumavam tomar as sepulturas dos seus profetas e pessoas piedosas como local de oração, como mesquita, como masjid. Esta é a primeira advertência no hadith, que é o facto de nos assemelharmos às comunidades anteriores neste grande pecado, que é o facto de tomarem as sepulturas dos seus profetas e dos seus homens piedosos como local de oração, como masjid. Este acto, que é um acto de politeísmo. E depois o Sheikh diz: quanto à segunda forma de advertência, está na palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam: vos aviso de não tomarem as sepulturas como mesquitas. Aqui, na continuação desta narração, deste hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, depois de nos ter informado que as comunidades anteriores a nós tomavam as sepulturas dos seus mensageiros e dos seus profetas e dos seus homens piedosos como local de oração, como masjid, nos diz: vos aviso de não tomarem as sepulturas como mesquitas. Vos aviso de não tomarem
as sepulturas como mesquitas, as sepulturas de maneira geral, todas, as dos profetas, dos mensageiros, dos homens piedosos, de todos. Qualquer que seja a sepultura, não é permitido de tomar como local de oração. E depois o autor, Hafidahullah Ta'ala, diz, e a terceira advertência neste hadith é a palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam no final do hadith, pois eu vos proíbo tal coisa. Pois eu vos proíbo tal coisa. A proibição aqui é clara, evidente. Pois eu vos proíbo tal coisa. Vos proíbo o quê? Vos proíbo de tomarem as sepulturas como mesquitas. Vos proíbo de vos assemelharem, de vos parecerem com as comunidades que vieram antes de vós. Os judeus e os cristãos, que tomaram as sepulturas dos seus profetas e mensageiros e homens piedosos como masjid, como masajid, como mesquitas, como local de oração. Então vos proíbo tudo isso. Depois o autor, Hafidahullah Ta'ala, diz, este hadith nos demonstra a importância que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dava ao tawhid, a importância que ele dava ao monoteísmo e à proibição e à advertência do shirk, do politeísmo, e dos meios que levavam a ele, dos meios que levavam ao shirk, ao politeísmo. E isto é uma prova, é uma evidência da perfeição do conselho do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam à sua comunidade. O Sheikh nos diz aqui que este hadith e outros, aliás, nos demonstram a perfeição do conselho do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam à sua comunidade e a importância que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam deu ao tawhid, à unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, ao monoteísmo puro, a importância que deu a chamar a humanidade inteira a adorar Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo, e ao mesmo tempo os adverteu contra o seu oposto, que é o shirk, o politeísmo, que é o facto de dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Depois o autor diz, para terminar, ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بهذا التحذير البليغ الذي قاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال، بل حذر من ذلك في آخر لحظاته صلى الله عليه وسلم. ففي صحيحيه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله لما نزل كذا لأبي ذي بفتحتين، كذلك لأبي ذر بفتحتين، والفاعل محذوف أي الموت، لغير بضم النون وكسر الزاي. وقال: وكأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى، فلعن اليهود والنصارى إشارة
فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم. وقول اتخذوا جملة مستأنفة على سبيل البيان الموجب اللعن، وكأنه قيل ما سبب لعنهم، فأجاب بقوله اتخذوا، وقوله يحذر ما صنعوا جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي، كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك. وقال النووي في شرح صحيح مسلم قال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. Então, para terminar, o autor, hafidhahullah ta'ala, nos diz: mas o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam não se contentou deste tahdhir baligh, não se contentou desta advertência expressiva e eloquente contra o shirk, contra o politeísmo e os seus meios. Isto é, 5 dias antes de falecer. O autor nos fala agora de o hadith que foi mencionado anteriormente, no qual adverteu contra o politeísmo e contra os seus meios. E esses meios são o facto de tomar as sepulturas como local de oração, como masjid. Tomar as sepulturas de qualquer que seja o morto, que sejam profetas, mensageiros ou pessoas piedosas. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam não se contentou desta advertência, mas acrescentou. E é isso que o autor nos vai mencionar agora. Então o autor, hafidhahullah ta'ala, nos diz: mas voltou a avisar e a advertir contra o politeísmo e os seus meios nos últimos instantes da sua vida, isto é, pouco antes de falecer. O hadith, a narração que mencionámos anteriormente, foi 5 noites antes de ter falecido. O que vamos mencionar agora foi instantes, foi antes de ter falecido, sallallahu alayhi wa sallam. Então, antes de falecer, o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, adverteu a sua comunidade contra o facto de tomarem as sepulturas como mesquitas, como foi relatado por Al-Bukhari e Muslim, que Aisha e Ibn Abbas radiyallahu anhuma disseram. A Aisha, que é uma das esposas do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que é a filha de Abu Bakr radiyallahu anhu, e Ibn Abbas, que é um companheiro do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam e que se chama Abdullah ibn Abbas, que é o filho do tio do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Então Aisha e Ibn Abbas estavam presentes nestes últimos instantes da vida do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e disseram logo que a morte desceu sobre o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, isto é, logo antes de ter falecido, pouco antes de falecer, disseram que ele não parou de atirar sobre a sua cara, sobre o seu rosto, uma peça de roupa, uma peça das suas roupas. É o que se chama al-khamisa. Atirava esta peça de roupa sobre o seu rosto. E depois retirava esta peça de roupa. E dizia, se exclamava, fazia este gesto, exclamando
que a maldição de Allah se abata sobre os judeus e os cristãos, pois eles tomaram as sepulturas dos seus profetas como local de oração, como masajid. Então, vejam aqui os últimos momentos da vida do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. O que fez? Atirava sobre o seu rosto uma peça de roupa que cobria o seu rosto e depois descobria, atirava e ao mesmo tempo se exclamava, dizia que a maldição de Allah se abata sobre os judeus e os cristãos, pois eles tomaram as sepulturas dos seus profetas como local de oração, como masjid. E os narradores deste hadith, que são Aisha e Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhum, dizem que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse estas palavras advertendo daquilo que fizeram, advertendo contra aquilo que fizeram quem? Os judeus e os cristãos, que é o facto de tomarem as sepulturas dos seus profetas como local de oração. Depois o Sheikh Hafidhahullah Ta'ala mencionou a explicação deste hadith. Esta narração foi explicada por vários sábios. Então o Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidhahullah Ta'ala mencionou aqui a explicação de um grande sábio que se chama Al-Hafidh, que é conhecido por Al-Hafidh ibn Hajar. Al-Hafidh ibn Hajar, que disse acerca deste hadith o seguinte: é como se o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam soubesse que ia falecer e temeu que a sua sepultura fosse glorificada e venerada da mesma forma que veneraram os judeus e os cristãos as sepulturas dos seus profetas. É como se o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam soubesse que ia falecer e temeu que a sua sepultura fosse glorificada e venerada da mesma forma que veneraram e glorificaram os judeus e os cristãos as sepulturas dos seus profetas. Depois o Sheikh Hafidhahullah Ta'ala também mencionou uma explicação de um outro sábio da Sunna, que é An-Nawawi, que explicou este hadith da forma seguinte. Disse que os sábios disseram, isto é, os sábios do Islão, os sábios da Sunna, disseram que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam proibiu à sua comunidade de tomarem a sua sepultura e, aliás, a sepultura de qualquer outro além dele como mesquita, por medo do exagero na sua veneração e glorificação, pois tal exagero pode levar à descrença, como foi o caso das comunidades anteriores, isto é, dos judeus e dos cristãos. Então, An-Nawawi nos diz que os sábios dizem que o facto de tomar as sepulturas como local de oração é um meio que leva à descrença. É um meio que leva à descrença. E aqui é importante de lembrar que isto é no caso que alguém faça a oração perto de uma sepultura, mas que esta oração seja dirigida a Allah subhanahu wa ta'ala. Pois se esta oração for dirigida a este morto, então isto é considerado como shirk, como grande shirk, como grande politeísmo, pois esta pessoa está a adorar, está a orar para este morto, em direção desta sepultura, e com a intenção de o adorar a ele diretamente, este morto. Que seja um profeta, um mensageiro, um homem piedoso, etc.
Aqui a palavra deste imam, deste sábio da Sunna, que é An-Nawawi, e que relata a palavra dos sábios, logo que diz: e os sábios disseram que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam proibiu à sua comunidade de tomarem a sua sepultura e a sepultura de qualquer outro além dele como mesquita por medo do exagero na veneração e na glorificação desta sepultura. E que tal exagero leva à descrença. Aqui, as pessoas que vão tomar esta sepultura como local de oração adoram Allah subhanahu wa ta'ala, se dirigem em direção da Al-Qibla, mas fazem a oração pertinho da sepultura. E este é o meio que leva as pessoas a adorarem mais tarde o defunto que está presente nesta sepultura, o morto que foi enterrado nesta sepultura, que seja um profeta ou um mensageiro, ou um homem piedoso. Então este é um ponto importante a compreender, é que aquele que adora diretamente, que faz a oração em direção à sepultura e que tem como intenção, porque é importante a intenção, que tem como intenção de adorar este morto, este defunto, então isto é shirk, é uma descrença, é um politeísmo que é um grande politeísmo. Mas aqui o que é procurado é o facto que adorar Allah subhanahu wa ta'ala perto dessa sepultura é um meio que leva ao politeísmo. É um dos meios do politeísmo. E como vimos nesta aula de hoje, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam advertiu contra o politeísmo e contra os seus meios. Então, é importante de advertir contra o politeísmo, mas também de advertir contra aquilo que leva ao politeísmo. E o facto de que as pessoas adorem Allah perto das sepulturas é um meio que leva os ignorantes a adorarem esta sepultura, a sepultura perto da qual os outros adoram Allah subhanahu wa ta'ala. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك